Cá estamos nós mais uma terça-feira, né? Para fazermos o nosso trabalho espiritual e é bastante agradável nós vermos todos vocês aqui conosco mais uma vez. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós temos a alegria e a satisfação de contarmos com a presença do Adilson, grande e velho trabalhador da casa, que vem nos trazer uma mensagem para preparar o nosso ambiente para o nosso trabalho. É extremamente agradável ouvir o Adilson falar. Pode estar certo disso, porque eu sempre fico muito satisfeito quando isso acontece. Bem, gostaria de lembrar a todos, então, que o nosso trabalho, a gente vai iniciar com uma oração, com uma prece, não é? Após, nós teremos a palestra do Adilson. Aí, após a palestra, os passes estão à disposição de vocês, para aqueles que quiserem tomar o passe, estarão à disposição. Os nossos passistas estarão a postos para atendê-los aí. Enquanto tudo isso acontece, numa sala ao lado, existe alguém, se alguém quiser conversar, dividir os seus problemas, as suas preocupações, enfim, conversar sobre qualquer coisa, há alguém à espera de vocês para orientar, aconselhar, sempre sob a luz da doutrina, sobre a vida da gente, tá? Então, vocês fiquem sempre muito à vontade, sabendo que vocês têm alguém, pelo menos, para ouvir vocês. Ok? Maurício, vou te convidar para fazer a prece. Boa noite a todos. Então, neste momento, vamos fechar os nossos olhos, buscar a paz interior que o ambiente já nos traz, proporciona, esquecendo todas as tribulações de lá de fora, do nosso dia a dia. Vamos nos manter tranquilos neste lugar onde a espiritualidade já preparou para cada um de nós, já estava nos aguardando, para podermos receber todas as benesses que a casa nos traz, com auxílio de toda essa espiritualidade que tanto trabalha no nosso socorro, no nosso auxílio. Que possamos levar para casa esses entendimentos, esses conhecimentos que vamos receber do nosso irmão esta noite. E mais do que isso, colocá-los em prática no nosso dia a dia. Que possamos sair daqui bem melhores do que chegamos. Que assim seja. Boa noite a todos e a todas, né? É um prazer estar sempre aqui no nosso lar, falando a respeito da doutrina espírita, pois o seu Almeida falou que gosta de me ouvir, mas se a gente fala bem de espiritismo é porque a gente também teve bons professores, né? E o seu Almeida é o meu professor disso, tá? Porque há 30 anos atrás eu cheguei nessa casa, não acreditando nada sobre o espiritismo, e o seu Almeida me convenceu que isso era um negócio legal e importante para a vida da gente. Bem, como a prece inicial já foi feita, eu vou começar a entrar diretamente no assunto que eu preparei para falar hoje para vocês, e o tema que eu escolhi para falar é a visão espírita, não espiritual, mas sim espírita, da realidade. Tá? Muitas vezes a gente ouve falar que aquilo que a gente olha, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente sente, de alguma forma interfere no nosso meio ambiente, ou seja, em volta de nós. Tá? As nossas atitudes, as nossas ações, e como diz a doutrina espírita, os nossos pensamentos, eles influenciam as pessoas que estão próximos de nós. Por isso que quando a gente começa um trabalho aqui na Casa Espírita, a gente começa justamente com a prece. Pois a prece, mais do que um direcionamento dos nossos pedidos aos amigos espirituais,
a Deus, a Jesus, ele faz com que nós todos começamos a ter o nosso pensamento, de alguma forma, sintonizado naquilo que é o objetivo da reunião de hoje. Afinal de contas, todo mundo veio aqui hoje na Casa Espírita, esperando ouvir alguma coisa sobre a doutrina espírita, sobre os ensinamentos cristãos. Pois o Espiritismo, acima de tudo, ele é uma doutrina religiosa cristã. A base de todo o conhecimento espírita está calcado exatamente nos ensinamentos de Jesus. Os ensinamentos no qual Jesus vem retrazer para nós uma visão diferente daquilo que Deus espera de nós. Afinal de contas, quando a gente vê o Antigo Testamento, a gente vê os 10 mandamentos, que são muito impositivos, não faça isso, não faça aquilo, etc., que eram necessários na época que eles foram apresentados por Moisés ao povo hebreu, como um código de conduta, um código de leis, que ao mesmo tempo, aquele código servia para ser uma doutrina moral, ela também era uma doutrina legislativa, certo? Pois, nos povos antigos, só se aceitavam as leis se elas tivessem, de alguma forma, uma origem divina. Tá? Mas como Jesus diz que todos os mandamentos que estão lá na doutrina de Moisés, todos esses devem ser respeitados e devem ser cumpridos. Jesus não foi lá e falou, não, está errado o que Moisés falou. Mas quando pediram para ele dizer qual era o mandamento mais importante, Jesus vai lá e resume tudo em 2 frases. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Está aí todas as leis e todos os profetas. Todo o tempo que eu conheço a doutrina espírita, né, e a doutrina espírita está baseada nesse referencial de caridade, de amor ao próximo, eu sempre me pergunto se essa frase de Jesus ela vai além do que ela quer dizer para nós. Eu acredito que sim. Que ela vai além de simplesmente nos colocar, olha, perdoe sempre, ame sempre, tá? Não desejo o mal, faço o bem. Tudo isso a gente percebe. Mas isso talvez é tão profundo que ainda a gente sequer entende. Tá? Pois quando ele fala todas as leis e todos os profetas, talvez Jesus esteja falando realmente de tudo. Muito além de ser apenas um código moral, um código que vai além. E aí, com a doutrina espírita, desde o seu advento, no meados do século XIX, ela vem nos trazer uma visão diferente, exatamente desse ensinamento de Jesus. Essa visão diferente, revivida, que vem nessa visão espírita, ela vai além, pois ela traz um componente fundamental para a nossa compreensão da vida, que é a realidade espiritual. Quando outras religiões falam da realidade espiritual, essa realidade espiritual está desconectada da nossa vida material aqui. Algumas religiões falam que, claro, nós temos um espírito, uma alma, que continua no nosso corpo após a morte. Algumas dizem que a nossa alma é criada no momento do nosso nascimento. E quando a gente morre, a nossa alma não morre. Ela tem um destino. E cada religião, cada teologia, vai apresentar isso de diversas maneiras. Algumas vai nos colocar que a gente, se tiver uma conduta adequada, a gente alcança o paraíso. Um paraíso no qual a gente não vai precisar fazer mais nada. Um paraíso de contemplação, um paraíso no qual a gente vai ficar simplesmente adorando. Outras, daí se você também não tem um comportamento adequado, você vai sofrer eternamente. Seu castigo vai ser eterno, você vai sofrer para toda a eternidade. Não vai sofrer por 1, 2 ou 10 anos, mas por toda a eternidade. Tá? Basta lembrar que nenhuma pena humana se estende a tanto. Mesmo quando alguns países aplicam a pena de morte, ela tem um fim, é só morte. Tá? Nada é colocado eternamente como sofrer. É uma figura forte, para você não se arriscar a fazer isso.
O problema é que a gente se arrisca o tempo todo, não é verdade? E se os seus pecados não forem tão graves, você pode ficar um tempinho num lugar lá, esperando alguém pedir por você. Não vai você ser libertado pelos seus méritos, e sim por alguém que vai lá e te pede, te intercede para você. Vai lá, pede uma oração, pede uma missa, pede uma intervenção em seu favor. Não é você que sai. Pois lá nada você pode fazer para você sair. Outras religiões falam que depois da morte você vai ficar dormindo, até o dia do juízo final. O juízo daí, onde são todos julgados. E aí não tem reparação. Aquilo que você fez na sua vida te comprometeu por toda a eternidade. E aí você vai sofrer eternamente ou vai para o paraíso e ficar bem. Então essa desconexão da vida material com a vida espiritual, ela está presente em muitas religiões. Porém, a doutrina espírita, ao contrário, coloca essa conexão espiritual de uma maneira muito profunda. E ela vem nos dizer, está lá escrito no Livro dos Espíritos, que a verdadeira vida nossa não é essa aqui material, e sim a vida espiritual. A vida que continua além da matéria. Pois a doutrina espírita traz um ponto muito importante, que nós não estamos nascendo aqui pela primeira vez. Nós estamos reencarnando. O que significa isso? Ora, o meu ser, ele existe antes daquilo que é o meu corpo. E vai continuar existindo após o final desse corpo. Pois o nosso corpo ele é material. E como toda matéria no universo, ela atende a leis de transformações. E tem uma lei fundamental da natureza que fala que tudo vai um dia para a desordem. É uma lei inexorável. Tudo vai para a desordem. A gente sabe disso na nossa casa, né? Ela não bagunça facinho. Facinho, você arrumou, deixou tudo impecável. Quando você viu, já está bagunçado, esqueceu uma gaveta aberta, esqueceu tal coisa, ela bagunça. E você nem percebeu que você bagunçou. E para arrumar, o que você tem que fazer? Trabalhar para arrumar. Dá trabalho arrumar. Você gasta energia para isso. Então, essa lei fundamental da natureza, ela diz que tudo tende à desordem. E para arrumar a ordem, você tem que trabalhar, você tem que gastar energia, organizar. Quando você organiza alguma coisa, mais informação você coloca. Ora, você sabe que quando está organizado, você colocou os planos e pratos na gaveta número 2, você colocou os talheres na gaveta número 1, o copo está na porta lá, você organizou. Agora, quando está bagunçado, o plano de prato está lá no meio da sala. Está em qualquer lugar, não é verdade? Então, quando você organiza, você dá mais informação para as coisas, elas ficam melhor. E é isso que acontece conosco, nas nossas inúmeras passagens aqui. Cada vez que a gente reencarna, a gente passa por experiências que são únicas. Experiências nas quais a gente não passaria se a gente fosse apenas um espírito desencarnado. Um espírito que não tivesse contato com a matéria. Quando nós temos esse contato profundo com a matéria, nós sofremos as leis de transformação da matéria agindo sobre nós. A gente passa fome, medo, raiva, ódio, que quando isso se manifesta no nosso corpo, reverbera de uma maneira muito profunda. Os sentimentos são de natureza psicológica, mas os seus efeitos físicos, muitos sabem o que é. Um excesso de bravura, um excesso de ódio, dispara o seu coração que ele pode até infartar e você morrer. Não é? Provoca uma reação tão profunda que te leva até isso. Se você fosse um espírito desencarnado, se você só fosse espírito desencarnado, nunca encarnasse, primeira coisa é que você nunca ia morrer. E também nunca ia nascer. A sua evolução seria única, de um jeito assim mais lento.
Mas aí, cada vez que você volta aqui para esse mundo material, você volta para contar uma nova história. Uma história diferente, que vai te influenciar de maneira profunda. Uma história que vai te colocar num contexto social diferente, num corpo físico diferente, num país diferente e, principalmente, numa época diferente. Pois a humanidade vai passando e vai mudando. Então, quando a gente olha a história da humanidade, quantos de nós fomos partícipes dessa história? E agora vivemos um outro tempo. E colhemos as consequências daquele passado. Então, a realidade verdadeira da nossa existência é a realidade espiritual. Uma realidade, então, que ora se manifesta nesse mundo encarnado, no mundo material, e ora nesse mundo espiritual. E essa transição entre o espiritual ou melhor dizendo, não há uma transição entre o espiritual e o material, e sim uma ligação do nosso espírito, que sempre está no mundo espiritual, porque ele é um espírito, que se liga, se aproxima da matéria e se conecta com o corpo. E aí, como ensina a doutrina espírita, todos nós somos criados espíritos simples e ignorantes, com a capacidade de aprender e evoluir. Então, todos nós já fomos muito mais primitivos do que somos hoje. Todos nós, o nosso espírito, já passou por uma certa etapa no qual a gente não era mais do que uma planta. E depois não mais do que um animal. Como diz o livro dos Espíritos, a diferença do ser humano para um animal é quase a mesma diferença de nós para Deus. Do ponto de vista de evolução que nós temos. Pois somos todos espíritos com milhares, centenas ou até milhares de diferentes experiências reencarnatórias que vão se acumulando. Lembra da história que falei agorinha, que com o passar do tempo as coisas se desorganizam e ficam mais bagunçadas? Com o espírito é ao contrário. Com o passar do tempo, nós vamos ficando cada vez melhores. A doutrina espírita nos coloca, e faz muito sentido nesse aspecto, que nós, como espíritos que somos imortais, um espírito que nunca vai deixar de existir, sempre nos melhoramos, nos aperfeiçoamos. É a tal lei do progresso. Ah, mas eu vejo cada pessoa ruim nesse mundo. Será que ela sempre foi ruim? Bem, talvez sim. Ou talvez ele está passando numa experiência no qual ele ainda não conseguiu superar tudo. Muitas vezes a gente fica intrigado, puxa, como pode nesse mundo viver pessoas tão boas e ao mesmo tempo tão ruins? Pessoas que deliberadamente usam o poder que têm na mão para promover o mal, com o objetivo exclusivamente egoísta de satisfazer as suas vontades e seus desejos. Não importando as consequências. O mundo está cheio desses déspotas. E tem outras que são abnegadas, que tiram a roupa do corpo e entregam para o próximo. Como todo mundo pode viver nesse mesmo mundo? Pessoas com índoles tão diferentes. Onde está a justiça de Deus? Justamente, meus caros, é porque a nossa percepção da realidade, ela é muito estreita. É essa percepção que os nossos olhos, os nossos sentidos nos trazem. Mas a realidade vai muito além daquilo que a gente conhece e que a gente percebe. Pois quando a gente incorpora essa dimensão espiritual, a gente vai poder entender isso um pouco melhor. Pois quando pessoas passam por necessidades ou dificuldades, não é por castigo de Deus ou por maldade de Deus. O nosso Deus não é um Deus brincalhão que fica testando, exercendo o seu poder infinito sobre nós. Deus, ele é honesto, pois ele estabeleceu as regras e as leis, e ele não descumpre essas leis. Isso vira até um paradoxo filosófico, né? Se Deus pode tudo, Deus não pode criar uma pedra tão pesada que nem ele mesmo levante essa pedra?
Mas Deus pode tudo, Ele pode levantar qualquer pedra, mas Ele também pode criar uma pedra que nem Ele possa levantar. Então você fica num paradoxo filosófico. Mas Deus não nos coloca nesse paradoxo, por quê? Porque Deus segue as regras que Ele estabeleceu. E essas regras, elas vão muito além daquilo que a gente consegue imaginar. Elas vão desde essa lei que Jesus nos coloca como a lei mais importante, amar o próximo como a si mesmo e Deus acima de todas as coisas, como as leis que dominam todo o nosso universo. A expansão acelerada que o nosso universo tem, que ocorre já há quase 14 bilhões de anos, que forma centenas de bilhões de galáxias com centenas de bilhões de estrelas e um tanto equivalente de planetas espalhados por todo esse universo. E estamos nós aqui, num planetinha que é o terceiro de um sistema solar, de uma galáxia com mais de 200 bilhões de estrelas. E aí muitos de nós se achamos todos poderosos, achamos que podemos saber mais do que Deus e criar a nossa realidade, que é tão pequena e muitas vezes tão mesquinha, quando justamente a gente não coloca a dimensão espiritual. Ela fica limitada a esse mundo nosso, fica limitada a essa percepção imediatista, e a gente não percebe que a coisa vai além. Então, a doutrina espírita, quando nos traz essas ideias, que nós não nascemos pela primeira vez, nós somos o produto de muitas existências. E ainda vamos passar por muitas existências, seja aqui nesse planeta, seja lá em outro planeta. Ah, mas tem vida fora da Terra? Até agora a gente não conseguiu achar nenhuma bactéria, por mais que cavou aqui em Marte. Nenhuma bactéria pré-histórica a gente achou em Marte ainda. Tá? Mas, nessa infinidade de planetas, estrelas e galáxias nesse universo, se a vida só existisse aqui, seria um grande desperdício de espaço. Então, como diz a doutrina espírita, a nossa evolução, o nosso progresso, ele não ocorre somente aqui na Terra. Ele ocorre em diferentes mundos. E existem mundos que são muito mais avançados que nós, tanto intelectualmente como moralmente, e mundos ainda muito mais inferiores que nós. Por isso, na medida que ocorre esse progresso da humanidade, essa transformação da humanidade, você vai também se alterando. E se você não seguir esse progresso, você não vai mais encaixar nessa sintonia que está o nosso planeta. Então, o que acontece? Você pode ir lá para a segunda divisão. Vai lá para um planeta mais primitivo. Você que é o cara ruim, o cara malvado aqui, naquele planeta, ele é tão mais desequilibrado que você vai ser o melhor dele. Você vai ser o bom. Então, quando você vai para lá, você sai desse mundo, deixa de bagunçar esse mundo e vai para um outro onde você vai ajudar a melhorar, porque você é muito bom para aquele mundo. Então pense na pior pessoa que você pode imaginar nesse mundo, com atitudes, em outro lugar, ela vai ser santo. E ela vai aprender, vai evoluir, e vai sair de lá e vai continuar o seu progresso. Como também aqueles que já atingiram um certo nível aqui, não tem mais nada para aprender aqui, mais nada para fazer, podem ir para mundos mais evoluídos. Né? Onde lá, aquele que é santo aqui, vai ser pequenininho, dada essa diferença. E aí você imagina essa imensidão cósmica, né, que vai numa escala infinita. Então, a doutrina espírita, quando ela traz no centro de nós que a verdadeira realidade é a realidade espiritual, ela nos dá uma outra dimensão para a nossa vida. Ah, se a realidade é a espiritual, então não preciso fazer nada aqui nessa vida. Deixa a vida me levar. Né, como diz a música, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não é isso? Então não preciso fazer nada. Não. Aí que é o contrário. Estar encarnado aqui é um privilégio. Tanto que Emmanuel nos ensina que cada um de nós que está encarnado tem 5 querendo vaga. 4, 5. Pensando que o nosso mundo tem 7 bilhões de pessoas encarnadas, nós estamos falando de mais de 20 bilhões, 28 bilhões
de espíritos desencarnados, louco para ter uma vaga aqui. Por quê? Porque nós somos espíritos que ainda necessitamos ter essas experiências terrenas. Necessitamos ainda ser seres humanos. Necessitamos ter medo, fome, dor. Necessitamos também ter paixão, ter amor, ter relações com as pessoas, ter relações em sociedade. Somos ainda seres que necessitam aprender muita coisa. E estar vivo é a maior escola para o espírito. Estar encarnado, ou melhor dizendo, porque nós estamos sempre vivos. Estar encarnado sempre é a melhor escola para o espírito. Ah, mas eu não gosto da minha vida. Eu queria ter uma vida melhor. Sim, todos nós almejamos coisas boas. Né? Ah, eu queria ter uma vida que eu não precisasse me preocupar com dinheiro. Também, todo mundo quer. Mas será se a gente não se preocupasse com o dinheiro, a gente ia usar bem ele, se a gente tivesse ele em fartura na nossa mão? Não nos transformaria em pessoas mesquinhas, não nos traria em pessoas piores? Egoístas? Pois ainda nós precisamos dessa sensação material. O egoísmo, que é uma coisa que a gente fala muito, né, de uma maneira muito forte, como antítese do amor e da caridade, o egoísmo foi um dos mecanismos fundamentais para a nossa evolução. Quando nós estamos no estágio mais primitivo, se nós não somos egoístas, a gente não defende a nossa existência. É assim que a gente vê no reino animal. Tá? Você tem um único objetivo. Qual é o seu objetivo? Se manter vivo e, se possível, passar as suas características físicas para a próxima geração, para manter a sua espécie. É isso que todo animal luta para viver. E nós também. Só que nós já estamos num estágio onde a gente não necessita mais usar o egoísmo. Nós podemos ser altruístas. Podemos usar a nossa forma de pensar, agir e de conhecer, e principalmente de amar, e fazer uma transformação diferente na nossa sociedade. Daí está novamente o ensinamento de Jesus. Nós não necessitamos ser egoístas, não necessitamos ser mesquinhos, não necessitamos ter ódio, pois quando a gente coloca o ódio, a gente não tira da gente, a gente coloca ele dentro de nós. Quando falta alguma coisa, a ausência de alguma coisa, também nos prejudica. Quando a gente tem ausência de amor, a gente é preenchido com ódio. E o ódio é que nem a fruta estragada dentro da geladeira. Pode ter um monte de coisa boa guardada na geladeira, mas uma fruta estragada estraga todo o resto. Então, assim são os nossos sentimentos que continuam depois que a gente deixa essa nossa existência. Então, a doutrina espírita, ela coloca a existência espiritual e essa existência material juntos na mesma coisa. Nós estamos encarnados. E daqui a um tempo estaremos desencarnados. Pois todos nós sabemos que o nosso corpo físico tem uma hora que vai falhar, que não tem mais conserto. E quando isso ocorre, a gente volta para o mundo espiritual. Ou melhor, o nosso espírito se desconecta da matéria e vai perceber melhor o mundo espiritual. Como a gente percebe muitas vezes? Através da mediunidade, através do nosso sono, quando dormimos, o nosso espírito se afasta do nosso corpo. E as lembranças daquilo que ele faz, muitas vezes nos ficam como sonhos. Nem todo sonho é uma experiência espiritual, mas muitos dos nossos sonhos são experiências espirituais. Então, essa realidade, não dá para a gente falar de realidade sem a gente colocar a dimensão espiritual como presente e importante. A vida que continua e a vida que precedeu. E o nosso estágio encarnado vai imprimir características importantes. Daí a gente vê como tudo isso fecha de uma maneira fantástica, quando a gente fala da reencarnação e vê que a gente não lembra da vida passada.
Ah, mas se eu lembrasse, eu ia evitar meus erros. Sei, se você lembrasse, você ia lá querer tirar as diferenças daquele que eventualmente errou, e vice-versa. Pois nós ainda não temos essa capacidade de perdoar incondicionalmente. A gente ainda carrega ódio, carrega raiva, carrega vingança. Carregamos dentro de nós ainda o homem primitivo, o homem animal, que precisava desses sentimentos para sobreviver. Nós ainda não fizemos a transição de deixar isso para trás. Daí tudo isso que a gente vive, a nossa experiência humana, ela é fundamental para o indivíduo e para a sociedade. Todos nós estamos saindo agora da maior experiência, talvez, vivida pela essa geração. Viver a crise pandêmica que nos colocou, todos nós, numa situação extremamente complicada, ponto de vista físico, ponto de vista de saúde, ponto de vista financeiro, entre outras coisas. E a gente pensa, o que será que isso significa? Um simples vírus, que nem é vivo. O vírus só é vivo quando ele entra dentro do nosso corpo. Fora do nosso corpo, ele é só uma molécula, um cristalzinho. Tanto que ele precisa usar o que tem dentro da nossa célula para ele poder se duplicar e poder viver. Ele é tão primitivo que nem sozinho ele consegue se reproduzir. Ele precisa de um ser vivo para ele se reproduzir. E veja o estrago que ele fez, né? Só aqui no Brasil, mais de 600 mil pessoas mortas, mais de 30 milhões de pessoas contaminadas. Tá? E se a gente coloca os números em escala global, nós vamos bater na escala de milhões de pessoas que morreram e centenas de milhões que foram contaminadas, né? Quase 1 bilhão de pessoas contaminadas. E veja como isso nos abateu. Veja como nos abateu a nossa vida as duas grandes guerras mundiais, que acho que nenhum que está aqui viveu. Tá? Mas a gente sabe o que está na história. E a gente vê o mundo hoje em guerra, mas sempre está em guerra, a gente que não percebe, né? Tem essa guerra da Ucrânia com a Rússia, ela é quase que televisionada, então a gente sente mais, a gente cria, mas o mundo nunca para de ter guerras. Está na Rússia, na Ucrânia, está lá no Oriente Médio, está na Líbia, está na América Central, está lá na favela, certo? A guerra está sempre presente. Tá? Então, ou seja, ainda estamos vivendo essas experiências que ainda não aprendemos completamente. Por isso, para não me alongar muito, já está dando horário, por isso, a gente necessita ter em mente que cada um de nós não é apenas responsável por si mesmo, pois todos nós fazemos parte de uma coletividade. As nossas atitudes, os nossos pensamentos, eles reverberam, têm consequências para o mundo todo. Ah, mas eu só sou um indivíduo. Eu não vou provocar uma guerra nuclear. Não, você não vai. Mas a sua atitude, a sua postura, a sua ligação com aqueles que incentivam a fazer o mal, as pessoas, aquela sua simpatia por aquelas pessoas que não respeitam o outro, não respeitam as diferenças, não toleram que os indivíduos sejam diferentes, seja por raça, por cor, por opção sexual, seja pelo que for. Quando a gente concorda parcialmente com isso, nós estamos fazendo parte desse conjunto. Por isso, se a gente de fato fala que é cristão, tem que amar o próximo como a si mesmo. Não tolerar, de forma alguma, essas posturas e essas ideias. Por mais que pareça o fanfarrão mais forte, dizer que eu faço, eu posso, eu bato, etc., a gente jamais pode concordar com isso. Por isso que cada indivíduo tem o poder de transformar o mundo. Seja da forma que ele age, seja da forma como você expressa a sua opinião. E veja só, nós temos muitas oportunidades de expressar a nossa opinião e influenciar no destino não só nosso, como do país inteiro.
quando a gente faz as nossas escolhas. As nossas posturas, as nossas ideias influenciam diretamente aqueles que convivem conosco, aqueles que estão próximos de nós. Influenciamos diretamente os nossos filhos. Os nossos exemplos, as nossas atitudes, vai ajudar que aquele ser humano que está sobre nossa responsabilidade, que a gente tenha um afeto, um carinho infinito pela criatura, que veja só, que está nesse momento próximo de nós, para a gente cuidar, para a gente dar o melhor. Pois aquele indivíduo um dia vai ser um adulto, e mais do que isso, ele já foi adulto em outras vidas. E muitas vezes ele está colocado ali junto de nós para a gente ter a chance de mudar aquelas atitudes que ele teve. Ajudar a transformar. Muitas vezes a gente fala, nossa, me dá tanto trabalho esse filho, não sei porquê, dá tanto trabalho. Aí lembra o que Jesus fala, os sãos não precisam de médico. E o nosso lar, a nossa casa, a nossa família, é o melhor hospital para muitos daqueles que necessitam vir nessa vida e encaminhar. Então, por isso, essa conexão cósmica que no fundo existe entre todos nós, está já exatamente relacionada com o fato que cada um de nós tem a capacidade de transformar a si mesmo e aqueles que estão próximos de nós. E quando a gente influencia esses que estão próximos de nós, a gente transforma eles que vão influenciar outras pessoas, que vão mudar no fundo, a nossa sociedade, o nosso mundo. Então, esse é o caminho da transformação. Quando a gente trabalha e constrói valores morais que nos levam a sair da barbárie, nos levam a sair dessa condição primitiva, na condição mesquinha e egoísta que a gente ainda vive. Ah, mas eu faço tudo certinho, que bom, faça mais. Pois aquele que é muito dado, mais será cobrado. Aquele que tem mais chance de trabalhar, mais terá chance de crescer e avançar. É isso que nos coloca, então, nesse mundo. Cada um de nós podemos ter certeza que estamos na nossa situação aqui encarnado, na condição que necessitamos. Na condição que nos permite que a gente se transforme e induza a transformação dos outros. Pois todos nós temos um único destino, o destino de ser feliz. Mas como eu vou ser feliz num mundo com tantas desigualdades? Jesus já dizia, o meu reino não é desse mundo. O reino que Jesus fala é um mundo que nós todos vamos construir e transformá-lo para ser melhor. Então se fala muito na transformação do mundo de provas e expiação para o mundo de regeneração. Sim, isso é uma coisa que está em processo, mas podem ter certeza, não é com uma virada de calendário. Mudou o primeiro de 31 de dezembro para 1º de janeiro, está tudo resolvido. Não, é um processo contínuo. E quanto tempo vai demorar isso? Depende de nós. Pode levar décadas ou até séculos, ou até milênios. E o que são séculos e milênios na existência de um universo de bilhões de anos? É uma piscadela. Então, por isso, já estou estourando o horário, queria terminar a minha fala, lembrando que cada um de nós pode ter determinadas atitudes que ajudam a nossa transformação como indivíduos e ajuda a transformação do mundo. Só como exemplo, a questão do meio ambiente, que é tão marcante hoje, a gente sabe que se a gente não cuidar do nosso planeta, daqui a uns 50, 100 anos vai ficar insuportável viver aqui. E sabe quem vai estar aqui morando? Nós mesmos. Nós que vamos reencarnar aqui. Então, não estou protegendo o mundo para os meus netos e bisnetos, estou protegendo o mundo para mim mesmo. Porque isso vai impactar. E aí, pequenas atitudes fazem todas as diferenças. O fato da gente trazer uma garrafinha com água aqui, para não ficar usando o copo plástico do centro, a gente não imagina o quanto que a gente está contribuindo para o bem da humanidade. Porque esse plástico um dia vai parar dentro do estômago de uma tartaruga. Vai parar, porque um plástico leva milhares de anos para ser absorvido pela natureza. Então, quanto menos a gente usar, mais a gente economizar, a gente faz.
Então, se a gente vem aqui na casa espírita, a gente pede aqui para trazer a sua água, não é para a gente economizar um copinho, é pelo bem da humanidade. É um pequeno ato, mas ele tem um símbolo. E esse símbolo, ele é sempre muito importante para a nossa transformação. Pois o símbolo serve de exemplo, não somente para nós, mas para aquelas outras pessoas. E é assim que a gente constrói a nossa eterna caminhada para o progresso e a evolução. Jesus já nos deu o caminho. Basta a gente entender o que de fato significa amar o próximo como a si mesmo. É uma coisa muito profunda que vai muito além da nossa compreensão. Mas aquilo que a gente percebe, que nos parece mais óbvio, se a gente conseguir colocar em prática, a gente vai conseguir viver melhor. E aí nós vamos atingir o nosso destino, que é ser feliz. Jesus já falou, vós sois deuses, vós sois Deus. E um dia nós vamos ser como Jesus. Ah, tá bom, né? Eu já comecei bem, eu chamo Jesus, né? Meu nome é Adilson Jesus, né? Minha mãe já colocou isso aí para... Vou dar um incentivo, vou pôr um nome nele, tá? Então, eu chamo Adilson Jesus, né? E aí meu pai, para reforçar, não, vou pôr Aparecido por causa da Nossa Senhora Aparecida, para reforçar ainda mais, né? E não bastasse Oliveira, que é meu sobrenome, a árvore mais santa lá do Evangelho, onde Jesus sempre pregou, etc., né? E para completar, Adilson é o filho de Adão, então está tudo bem, né? Para todo esse processo. Então, para aqueles que não têm Jesus no nome, ou aqueles que têm Jesus no nome como eu, sabemos que temos que trabalhar muito para nossa transformação e a nossa evolução. Porque um dia nós seremos como Jesus. Tá? Vai demorar? Pra caramba. Basta lembrar que quando a Terra começou a ser formada, Emmanuel nos diz que Jesus já era um espírito tão evoluído que já deram a responsa para ele. Esse planetinha aqui vai encarnar uma turma aqui, vai ter uns outros também nos outros planetas, mas eles são mais fáceis, porque eles não vão precisar estar encarnados materialmente, mas vai ter um povo que você vai receber lá naquele terceiro planeta, que está bem ajustadinho, com temperatura, água, para a vida florescer, e você vai tomar conta dessa turma. Então, Jesus já tinha essa responsabilidade há 6 bilhões de anos atrás. Então, quando que nós vamos ganhar o nosso sistema solar para a gente cuidar de um povo lá que nem Jesus? Põe 1 bilhão de anos, né? Põe bilhões de anos. Tá? Então, é isso, meus caros. Obrigado pela atenção. E eu acho que a gente deve refletir sempre sobre essa questão de que não existe essa dicotomia espírito-matéria. Não existe essa separação da vida espiritual e da vida material. A vida é uma só. E tanto que a gente recebe influências espirituais o tempo todo. E nós também criamos influências espirituais o tempo todo. Mas isso é um assunto mais longo que fica para uma próxima oportunidade. Tá bom? Uma boa noite a todos.